Olá, amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente possa aproveitar bem essa lição de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. No nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, estamos no capítulo 4. Capítulo 4, na aula passada, nós falamos sobre o esboço do inferno pagão. Então, como que os pagãos viam o inferno ou pintavam o inferno, que era versado pelos poetas. Não existia livro, então eram os poetas que criavam histórias sobre o inferno pagão. Hoje nós estamos no esboço do inferno cristão, no item 11, no meu aqui é a página 36. Então vamos lá, no item 11, na página 36, esboço do inferno cristão. Eu gostaria de alertar, pessoal, que existe um clima, é narrado aqui um clima de terror. Uma coisa assim até ruim da gente ouvir, mas é o que narra e o que prega a doutrina cristã. Então vamos lá, item 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastoriais. No meu aqui tem uma nota número 1. O meu tradutor aqui, gente, é o Guilherme Ribeiro. Então, tem uma nota número 1, e essa nota número 1, ele diz o seguinte: essas citações que fala aqui, elas são tiradas da obra intitulada O Inferno, de Augusto Calais. Então, esse é Augusto Calais, que fez essa obra aí, O Inferno, e essas citações, a maioria delas, os cristãos tiraram dessa obra. E como diz o texto aqui, a descrição dos autores, ela é tirada da vida dos santos, alguns santos que comentaram isso, e também é colocada como uma coisa ortodoxa. Ortodoxa é aqueles que não gostam de mudança, eles são fixos naquilo, não querem mudar. Então, e são mais fixados também na matéria. Então, quando os pastores ou os padres ou alguém vai falar em púlpito, ele acaba jogando algumas ideias a mais, algumas variantes a mais. Então é isso que ele diz aqui, pequenas variantes nos sermões do púlpito. No item 12, os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Então aqui ele está citando que os demônios são espíritos puros e são condenados, estão no inferno, mas são espíritos puros. Então é uma contradição aí, e que o corpo físico se transforma em planta, se dilui na terra. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplandecentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. E isto os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Consequentemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, bocas, línguas, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Então essa descrição aqui, essa continuação, ele diz que são todos condenados, porém os santos, ou aqueles que serão perdoados, eles vão ressuscitar nos mesmos corpos que tinham anteriormente, porém, esses corpos vão estar resplandecentes, vão estar brilhando. E aqueles que não vão conseguir recuperar os seus pecados, eles vão ressuscitar em corpos mutilados, estragados, com defeitos, com doenças, com um monte de coisa, e vão continuar
no inferno com esses corpos, e isso aí seria para sempre. Então seria um estágio que vai para o inferno, mas não vai, esperando o dia do juízo final. Então esse juízo final que os cristãos esperam para salvar essas almas que estão no inferno, como eles dizem aqui. Continuando, onde estará esse inferno? Como ele disse no final aqui, que o inferno ele é um local físico, né? Os cristãos afirmam que é um local físico, existe em algum lugar. Então, a pergunta, onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmo do globo. Outros, não sabemos em que planeta, sem que o problema seja resolvido por qualquer concílio. Então, concílio normalmente é a reunião dos bispos, e eles deveriam resolver aonde que fica o inferno, nesse planeta ou em outro. Então ninguém tem uma certeza. Os doutores, aí, aqueles que entendem da lei, colocam como se estivesse nas entranhas da terra, mas não se tem certeza. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, desprovido de todo germe e das aparências benéficas que porventura se encontra ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Então, esse inferno, ele não tem nada a ver com esse mundo que nós estamos. Lá não tem sol, não tem lua, não tem nada, é só sofrimento. Não tem nada de aparência benéfica, nada que possa ajudar. E isso é tudo ideias, conjecturas. Ninguém tem a certeza de nada, é só ideias. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a não mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse. E os vermes de Isaías? Esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres de Tófilo. E os demônios atormentando os homens aos quais eles perderam, e os homens a chorarem, rangerem os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Então, alguns teólogos, eles não se atrevem a falar do inferno, porque é uma coisa que não tem certeza, ninguém tem certeza de nada, é tudo conjectura, como disse no parágrafo anterior. Então, eles, seguindo o exemplo dos antigos, dos egípcios e de outros povos pagãos, eles citam isso aí, que a gente acabou de dizer. E também que está no Evangelho, está lá em Isaías, no Apocalipse, que ele fala sobre vermes e esses demônios atormentando os homens. Santo Agostinho não concorda com esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais e vê num verdadeiro lago de enxofre vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, unindo suas picadas às do fogo. Então Santo Agostinho, a gente já conhece, a doutrina espírita tem várias citações de Santo Agostinho. Então ele tinha ideias diferentes dos teólogos antigos. Então ele já não concorda com esses sofrimentos físicos. E ele acha que tudo isso, esse lago de enxofre, vermes, é tudo coisa reflexo da imaginação, reflexo do sofrimento que a pessoa teve enquanto vive, continuou com esse reflexo. Mas cada um cita de uma maneira. Continuando, ele pretende mais, segundo um versículo de São Mateus, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso, e atuando sobre os corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Então, mais uma teoria de Santo Agostinho, que ninguém tinha explicação como é que é esse fogo eterno que queima e não queima, não destrói os corpos. Então, ele disse que esse fogo salgaria o corpo, como se fosse um sal. Ele queimava, mas ele não iria destruir o corpo, iria sempre mantê-lo ali ardente e sofrendo. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele. Serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos,
nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudesse submergir, seria lugar de refrigério e repouso. Então ele compara esse fogo queimando até os ossos, como ele diz aqui, os nervos. E se essas vítimas pudessem entrar numa cratera de vulcão, isso seria refresco para eles. Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que, para afirmá-lo, lhes falta suficiente conhecimento. Pelo mesmo tão positivo como o que lhe foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Então, eles falam muito pouco comedidos porque eles não têm certeza do que vão falar, não é claro, não existe isso escrito em lugar nenhum, é meio comedido para poder dizer uma coisa, são discretos, eles não falam muito, não querem comentar muito para não dar mais polêmica do que já tem. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão como Orfeu, de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espírito. Então aí esses teólogos que falam alguma coisa, eles dizem que santos foram até lá. Não foram como em corpo, em corpo físico, como Ulisses, Orfeus, aí outros que são da mitologia grega, que são do tempo dos pagãos, citavam o inferno dizendo que eles teriam ido lá. E esses teólogos mais afoitos, vamos dizer assim, mais convictos, eles dizem que os santos foram lá. Só que como era santo, então não foi em corpo material, foi em espírito. Desse número é Santa Teresa. Então, entre esses santos, Santa Teresa. Dir-se-ia, pela narrativa da santa, que há uma cidade no inferno. Ela aí viu, pelo menos, uma espécie de viela comprida e estreita, como essas que abundam em velhas cidades. E percorreu-a horrorizada, caminhando sobre lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou. Aliás, sem poder explicar a ocorrência, era, diz ela, o lugar que lhe destinava se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Então, Santa Teresa acreditava, ela foi nesse lugar e ela acreditava que se ela pecasse, se ela abusasse das leis de Deus, ela iria para esse nicho, como ela cita aqui. Então, e a cela de Ávila era uma cela, era uma clausura. Então, Santa Teresa, ela fazia parte das irmãs carmelitas, E essas irmãs carmelitas, elas tinham um voto de viver em silêncio, de viverem sozinhas, de andarem sempre com os pés descalços, um tipo de sofrimento imposto ao corpo, e eles faziam nessa época. E Santa Teresa mudou um pouco isso em razão dessa visão que ela teve do inferno. Então ela mudou essas regras aí, talvez para ajudar que não fossem para o inferno. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se, nem se manter de pé. Tampouco podia sair. Todas essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-a, ao mesmo tempo em que a esfolavam e retalhavam em pedaços. Ao sentir que Márcia experimentou igualmente toda a sorte de angústia. Então Santa Teresa passou por isso e essa é a descrição dela. Ela achava que esse nicho ficava apertando ali de toda maneira, machucando, não podia ficar sentado, não podia ficar em pé. Então era uma coisa bem sem conforto. É por isso que ela compara com a cela
dela, que a cela era as clausuras que elas viviam, né? Só que na clausura não tinha esses sofrimentos. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que, através dessas trevas, percebeste, não sem pavor, a hedionda viela em que se achava com a sua imunda vizinhança. Este espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos mesmo da prisão. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes braseiros. Babilônia, nele visse a própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados, todos os habitantes. Então, outros viram de maneira diferente, né? No meu aqui tem uma nota também, nota número 1. Então, ele explica aqui que nessa visão se reconhece todos os caracteres dos pesadelos, sendo provável que fosse desse gênero de fenômenos o acontecido a Santa Teresa. Então, o meu tradutor aqui, ele cita que isso poderia ser um pesadelo, um sonho, é uma experiência que a pessoa teve em sonho e acha que isso foi real, né? Às vezes a gente sonha numa coisa tão real que a gente não tem muita certeza se é sonho ou se realmente aconteceu. Continuando. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando aos lábios rubras traças chamegantes, criados genoflexos em ferventes cloacas, braços destendidos e príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispensando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magos vorazes e em bandos, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Então, esse também é um tipo de sonho, né, que alguém via um campo e vários camponeses tentando plantar alguma coisa, colher alguma coisa, porém nada dava, nada frutificava, e eles acabavam brigando entre si, se devorando, né, e fugiam dali procurando outros lugares. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Então, quando saíam aqueles, outros chegavam. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas inchadas de precipícios, florestas gemebundas. Né? Gemebundas seria um hábito de ficar gemendo, floresta que ficava gemendo, rangendo, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos. Um lúgubre reverbero da terra, como os respectivos sofrimentos naturais eternizados e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Então isso, cada um narrava um tipo de inferno que tinha visto. Mas como ele diz aqui, como viam os pagãos. Os pagãos também, cada um tinha uma ideia de inferno. Ninguém tinha certeza, ninguém voltou para contar, ninguém explicava realmente o que tinha acontecido. Há com efeito demônios que, para melhor atormentar os homens em seus corpos, tomam corpos. Então eles se apresentam como vivos, com corpos vivos. Uns têm asas de morcego, cornos, couraças de escama, patas armadas de garra, dentes agudos, apresentando-se-nos armados de espadas, tenazes, pinças, serras, grelhas, folhas, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade em relação à carne humana, que não o de carniceiros e cozinheiros. Então, esses que viam os demônios, né, viam figuras disformes, que tinham corpos, como ele diz aqui, tomavam corpos, aparências,
né? Mas a aparência com asa de morcego, com chifre, com coraça, com escama, com um rabo, cada um tinha uma visão, né? E todos eles armados, né? Para forçar ali as vítimas, né? Os sofredores, né? Ficavam como carniceiros ou cozinheiros. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas, aos gritos, através de espaço tenebroso, para arremessá-las ao fim em tanques de enxofre. Então esses demônios com asas aladas pegavam suas vítimas, né? Levava até uma altura do espaço e jogava num tanque de enxofre. Tudo isso, né, é uma narrativa que muitos, né, citavam. Aqui, nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista reproduz náuseas e calafrios. É o contato, convulsões. Além, monstros policéfalos, escancarando goelas vorazes, a sacudirem sobre as disformes cabeças as suas crinas de áspide, a triturarem condenados com sanguentas mandíbulas para vomitá-los, mastigados, porém vivos, porque são imortais. Então suas crinas de áspides, áspides são um tipo de cobra, de víboras, e mastigavam, trituravam, mas depois deixava vivo, porque esses espíritos, essas almas são imortais. Esses demônios de formas sensíveis que lembram tão visivelmente os deuses de Amente e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia. Esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. Então esses demônios, como ele diz aqui, lembram aqueles do Tártaro lá. Na aula passada a gente falou sobre, né, o inferno dos pagãos. O Tártaro seria o fundo do inferno. Então tudo isso que os cristãos citam lembra as coisas dos pagãos, né? E lá dos gentios, dos vizinhos, os moabitas e fenícios, que eram vizinhos ali da Judéia. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. Então, esses demônios inspiraram as pessoas a cometerem o mal. E eles continuam praticando isso lá no inferno. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofendera por todos os órgãos e sentidos. No meu aqui tem uma nota número 1. Na nota número 1 ele diz o seguinte: singular punição, na verdade, está de poder continuar em maior escala a prática de mal menor feito na terra. Então, não pode ser condenado a um mal maior se ele cometeu um pecado menor, ou o contrário, se ele cometeu um pecado maior e ser condenado a uma prática maior. Então, os demônios, eles fazem isso de acordo com o grau de ofensa que foi feito, né? Aí ele continua aqui: mas racional seria se sofrerem os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-la ao trem. Então, aí ele diz aqui que seria melhor, né, se as pessoas sofressem pelo mal que fizeram. Como a gente diz hoje, né, a lei de ação e reação. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos sentidos, porque também a Deus ofendera por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de gula são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuriosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Terão frio, queimando-se, e calor, enregelados, ávidos igualmente de movimento e de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravos ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, e isso
para sempre. Então todo sofrimento seria para sempre, né? E sempre mais do que aquilo que tinham feito ou que tinham provocado a alguém. Continuando, demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Então também um contrassenso aqui, né, nesse inferno cristão, que os demônios eles são disciplinados. Apesar de serem demônios, eles cumprem exatamente aquilo, né, que uma chefia acima deles passou, aquela tarefa que foi passada. Cumpre exatamente aquilo a vida inteira, eternamente, como eles dizem aqui. Aliás, né, continuando. Aliás, sem isso, que seria o inferno? Então, se não tivesse demônio, que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem? Então, aqueles que estão ali sofrendo, os demônios foram descansar, e aí eles ficam livres. Então, isso não existe, né? Então, o que seria do inferno se os demônios parassem, se eles não cumprissem as ordens? Mas nada de repouso nem disputa para quaisquer deles, pois, apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos seus chefes, ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Então é aquilo que a gente comentou, né? Apesar de demônios, de maus, eles cumpriam as normas e as ordens ali rigorosamente, sem fugir da obrigação, né? Isso eternamente. Aí no meu aqui também tem uma nota número 2. A nota número 2 ele diz o seguinte: esses mesmos demônios rebeldes a Deus, quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Então, apesar de serem rebeldes a Deus, eles são sensíveis, é uma docilidade, como eu disse aqui, à prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em que fora criado, puro e perfeito, como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra. Antes se laceram mutuamente. Então, os demônios, apesar de demônios de mal, de ruim, eles dão exemplo de união, exemplo de obediência, enquanto os homens se matam aqui na terra. Então, colocando um exemplo aqui, né? Os homens que querem ser tão puros ou tão bons se matam mutuamente. Continuando, vendo-se o requinte dos castigos reservado aos condenados e comparando sua situação à dos demônios, é caso de perguntar quais os mais dignos à lástima, se as vítimas ou os algozes. Então os demônios, apesar de serem demônios, estão condenados, né, a continuarem praticando esse mal contra as vítimas, né, eternamente. Então, quem é mais condenado? Os demônios ou as vítimas? Né? Todos vão passar por isso eternamente. Quase nada se reconhece da ralé demoníaca desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome. Conhece-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfejor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, do homicídio, Beelzebu, dos desejos impuros, ou senhor das moscas que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Maloque, Belial, Baal-Gad, Astoras e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis aí resumida a ideia que nos dão do inferno sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis da nossa igreja. Atentai no que dizem nos púlpitos e saberei mais ainda.
Então, ele fez um resumo de tudo que conseguiu captar aqui, mas mesmo assim ele pede para que a gente preste atenção nos escritos, né? Nas legendas, nas escrituras, nas esculturas, né? E o que os padres ou os pastores dizem nos púlpitos. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Continuando no item 13. O autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, já uma vez usado pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se dissolverem numa fornalha. Então aí é um milagre de Deus, né? De ficar pagando no fogo do inferno, porém o corpo nunca se destrói. Então é um milagre. Continuando. Onde se volatilizariam os próprios metais? Que se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas a abandona no estado infeliz por ela escolhido, conquanto esse abandono eterno de um ser desgraçado e sofredor pareça incompatível com a bondade divina. Então Deus abandona, né, essa vítima por um tempo, sem ajudar, sem fazer nada. Então isso não está compatível com a bondade de Deus. Mas era um infeliz, ele pecou. Sim, mas todos têm a bênção de Deus, todos têm uma segunda chance, todos têm um meio de recuperação. Então Deus não seria bom e justo se abandonasse, como dizem aqui, né, eternamente. Mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para a perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas, ao contrário, que intervenha e atue sem o que sucumbirem os corpos. Então, aí já no corpo físico, né, Deus também atua para não sucumbir o corpo, aquele corpo que ficou lá enterrado, abandonado, mas Deus vai atuar para que esse corpo não suma, não desapareça. Os teólogos supõem, portanto, isso já é uma suposição também, né? Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição dos corpos. Esse segundo milagre de que falamos. Então é isso, né? Recuperando os corpos que estavam destruídos pela terra. Que, em primeiro lugar, tira dos sepulcros que os devoraram os nossos corpos de barro, retira-os tais como aí baixaram, com suas enfermidades originais e degradações sucessivas da idade. Restitui-nos a este estado decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, assinalados dos estragos da vida e da morte. E está feito o primeiro milagre. Então, vai tirar esse corpo nas mesmas condições que morreu. Então, se a pessoa estava doente, estava velha, estava jovem, vem do mesmo jeito. Sensível. Então, que tipo de juízo final é esse se volta com todas aquelas necessidades, com todos os problemas, como diz aqui, sensível a uma picada de abelha? Então, esse seria o primeiro milagre que os teólogos dizem. Depois, a esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram, outorga propriedades que nunca tiveram. Então Deus aí pega esses corpos e outorga propriedades que nunca tiveram. A imortalidade. Então esses corpos vão se tornar imortais. Após o juízo final, se tornam imortais. A imortalidade é esse dom que, em sua cólera, dizei antes em sua misericórdia, ele dá uma retificada aqui, retirara a Adão ao sair do Éden. E eis completo o segundo milagre. Então Deus, né, tirou de Adão a vida eterna. Quando Adão foi expulso, né, ele passou a sofrer dor e suscetível à morte. Então ele retorna, devolve isso. Né? Então aí é o segundo milagre. Adão, quando imortal, era invulnerável e, deixando de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos estabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente,
nem nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente horríveis. Então, pela citação deles, essa ressurreição, além de você voltar com o mesmo jeito que estava, ainda tem mais algumas coisas igualmente horríveis, misérias horríveis, novas e horríveis, como ele diz aqui. É, de alguma sorte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha porventura ousado conceber. Deus muda de parecer e, para ajuntar aos tormentos espirituais dos pecados, tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípio aos compostos materiais. Ressuscita carnes enfermas, corrompidas, e reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmo a separar-se, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão viva, lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal qual é, sensível, sofredora, ardente, horrível e, como a quer, imortal. Por este milagre se alvora a Deus num dos algozes infernais, pois se os condenados só a si podem atribuir seus males espirituais, em compensação, Deus pode imputar outros. Então, novamente, está indo contra a bondade de Deus, né? Como é que Deus fez a lei que o corpo físico se destrói e volta à natureza, né? E o espírito continua eternamente, aí depois ele ressuscita o corpo físico, põe o corpo físico eternamente e ainda dá mais sofrimento, mais doença, isso tudo eternamente. Então Deus não seria bom e justo. É uma contradição com relação às leis de Deus, às leis naturais. Continuando. Era pouco aparente o abandono depois da morte, a tristeza ao arrependimento, as angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nessa noite, ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, chamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de Janira, abandonando-as então para sempre. Então, novamente, uma citação que vai contra a bondade de Deus. Deus foi lá no inferno, chamou as almas para punir novamente. Se já não estavam no inferno, já não estavam sendo punidas, onde está a bondade de Deus nisso daí? Se já está sofrendo no inferno até o dia do juízo final, quando chega no juízo final, Deus vai lá, chama para continuar sofrendo, para deixar sofrendo. Então é ilógico isso, né? A gente não pode aceitar esse tipo de explicação, né, de condenação. Deus não seria tão ruim assim. Continuando, ainda assim, ele não as abandonará para sempre, em absoluto, visto como céu e terra não subsistem senão por ato permanente da sua vontade sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extingua em seus corpos, consumindo-os e querendo que contribuam perenemente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. Então vão sofrer sempre, né, para que os outros escolhidos continuem no bem bom. Então isso também, né, é inaceitável. No item 14, dissemos e com razão que o inferno dos cristãos excedera a dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro vê-se culpados torturados pelo remorso, ante suas vítimas, seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre, vemo-los fugirem à luz que penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulhoso é abatido e humilhado, trazendo todos os estigmas do seu passado, punidos pela própria falta, a tal ponto que, para alguns, basta entregá-los a si mesmo, sem ser preciso aumentar-lhes o castigo. Então os cristãos aumentaram muito mais aquele inferno pagão, que a gente viu na aula passada, que a pessoa estava lá no alma, estava lá no inferno,
agonizada com ele mesmo, com o que ele fez. A própria consciência dele estava condenando ele, não precisava demônio nenhum para ajudar. Ou aquelas pessoas com quem ele conviveu e prejudicou, essas pessoas estavam ali para cobrar aquilo que ele havia feito de errado. Esse era o inferno pagão. Agora, no inferno cristão, já colocaram um monte de coisa, um monte de demônio, um monte de sofrimento. Aí, depois de tudo, Deus vem e ainda puxa essas almas e bota para sofrer eternamente. Então, é uma coisa meio sem pé, sem cabeça, né? Fica difícil explicar isso. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com fogo a penetrar a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constitui o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passado, que no império de Satã são tão confundidos nas mesmas torturas com a materialidade da base e banida toda e qualquer equidade. Novamente, ele comparando o inferno cristão e o inferno pagão, né? Lá no inferno pagão, o fogo não queima eternamente, não queima até os ossos. Não tem, os juízes fazem um julgamento, apesar de inflexível, mas o julgamento é justo. As torturas, né, não são confundidas, porque no inferno cristão você vai sofrer eternamente e sempre sem ter condições de recuperar, né, ou de se salvar. E quando Deus vem para salvar, ele pune novamente. Incontestavelmente, há hoje no seio da igreja muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegoria cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material com suas consequências e a constituir um artigo de fé. Então, existem membros da igreja que discordam, mas não são lei, não podem fazer lei, não podem mudar. Então, eles discordam, mas não podem fazer nada com isso. Eles continuam pregando como se fosse uma simples alegoria, só para efeito de assustar. No item 15, poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Então, ele está falando sobre êxtase. Êxtase a gente tem no livro dos Espíritos, capítulo 15. Não dá para explicar as imagens que a pessoa vê em êxtase. Uma coisa que são reproduzidas como se fosse realidade. Como eu comentei no começo desse estudo, às vezes a gente tem um sonho tão real que a gente não sabe se é sonho ou se foi realidade. Diremos apenas ser preciso considerar em princípio que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Portanto, o estado de sobrecitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se imponha a crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. Então, o que ele está dizendo aqui, que a excitação ou o êxtase nem sempre existe o desprendimento da alma, às vezes é mais um sonho. Então, as ideias, as coisas, né, não pode ser tomada como absoluto. Então, a crença, como ele diz aqui, isso não pode ser colocado como absoluta, porque não foi, como a gente diz no Espiritismo, um desdobramento. Foi lá e viu. Não, sonhou. E se é um sonho, não pode ter ou tomar como certo, como uma coisa que existe realmente. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou antes, o invólucro perispiritual corresponde a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Então, as ideias, as coisas que a gente vê durante o dia, né? Alguma coisa que abalou, que chamou mais atenção, aquilo fica gravado no perispírito. E aí,
num sonho à noite se reproduz, mas isso não pode ser chamado como real, não pode ser tomado como real. E como ele diz aqui, se confunde. Não dá para você saber se aquilo foi real ou se não foi. Confunde, mas não é real. Então, continuando. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal qual ela, saturado de ideias infernais pelas descrições, verbais ou escritas, hajam tido visões que não são propriamente falando, mas que reproduções por efeito de um pesadelo. Então, Santa Teresa, e outros santos que dizem que viram, como ele diz aqui nesse texto, eles foram saturados por ideias escritas ou faladas, alguém batendo ali naquela tecla, acabaram criando essa ideia na mente, e isso num sonho, numa reprodução, numa situação de êxtase. A situação de êxtase é quando a pessoa fica meio passada, fica em choque ou fica fora de si. A pessoa tem esse sonho, essas visões, mas essas visões são reproduções daquilo que aprendeu, daquilo que estava guardado na mente, daquilo que foi sendo levado ali todo dia, colocado aquela ideia. Aí quando a pessoa sonha, quando a pessoa tem essas visões, aquilo são reproduções do que a pessoa aprendeu. E aí o finalzinho aqui desse item, um pagão fanático teria visto o Tártaro e as fúrias, ou Júpiter, no Olimpo empunhando o raio. Então, se fosse um pagão, ele teria visto outra coisa. Como era, no caso de Santa Teresa, um cristão que vivia enclausurada, sempre orando, as freiras, as carmelitas, elas tinham por costume fazer uma celebração por dia, orar por pelo menos 2 horas por dia, fora jejum e, como eu falei, andar descalças, ficarem sem falar, falavam o mínimo necessário. Isso tudo faz com que a mente da pessoa fique saturada de informações e acaba sonhando com essas coisas. E como ele disse, se fosse um pagão, ele teria sonhado com o que ele conhece, que seria a coisa mais clara, mais possível na mente dele. No meu aqui tem uma nota número 1, e essa nota número 1, ele diz o seguinte, que a gente deveria olhar as questões 443 e 444 do Livro dos Espíritos. Então, essas questões estão lá no capítulo 15, que trata exatamente sobre o êxtase. Então, a 443, Kardec diz o seguinte: há coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é, então, real? Ele está perguntando. Tudo que ele vê não é real? Então, se são coisas que estão fixadas na imaginação, será que seria real? E aí os espíritos respondem o seguinte: o que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, ou melhor dito, exprimir-se numa linguagem de acordo com seus preconceitos e com as ideias que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. E, sobretudo, nesse sentido que ele pode errar. Então, o estático, ele vai, como ele diz aqui, excitado pela imaginação das crenças que ele vive, que ele convive, e ele vai reproduzir aquilo. Para ele é real, mas para os outros não. Então ele pode passar aquela informação como ele acha que é real, ou ele pode passar essa informação, como diz aqui, para agradar alguém, sabendo que as pessoas vão acreditar, então passa aquela informação de acordo com o que vai agradar aquelas pessoas. No 444 ele pergunta: qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? E os espíritos respondem: o estático pode enganar-se muito frequentemente, e sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Então,
Quando que a gente pode acreditar? Será que é verdade? A pessoa viu isso. Hoje em dia, nós, né, na doutrina espírita, às vezes a pessoa fala, eu tive um sonho e era assim, 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 era real. Sim, era real para ele. Para a gente não, para outra pessoa não. Isso não pode ser tomado como uma coisa real. Era real para quem sonhou, para quem viu aquilo, para quem passou por aquilo. Para outras pessoas não. Então, como ele diz aqui, ele engana frequentemente. Ele comete engano. De acordo com aquilo que aprendeu, com aquilo que ele viveu, ele vai cometer erros. Então, não devemos confiar, né, em estáticos, em sonhos. Pessoas que dizem que viram, que eu tive uma visão assim, 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 assim. Essa visão é para ele, não para os outros. Eu vi um espírito assim, 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 o espírito veio e falou isso, falou aquilo. Falou para ele, não para os outros. Então sempre a gente tem que entender isso. A informação que a gente recebe, tanto em sonho como em visões, né? A gente, ou até mensagens espirituais, essas mensagens, essas visões, essas coisas são 90% para quem está recebendo. Mas eu recebi uma carta psicografada. Essa carta psicografada foi para o médium que psicografou. Alguma informação mínima pode passar para alguém, mas o resto é tudo para ele. Informação para o médium que psicografou. Mas a carta está falando da minha mãe, está falando de alguma experiência que o médium tem, e não da mãe da pessoa. Então, por isso se diz cartas consoladoras. Terminamos aqui a nossa aula de hoje, né? A gente estendeu um pouquinho para terminar esse trecho. Agradeço a todos pela atenção e novamente torno, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, né? Dá um like, dá um ok aí, bota o dedinho aí no inscrever-se, é o botãozinho vermelho. E isso faz com que o nosso trabalho seja aproveitado cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos.